E aí, gente? Hoje a live é com a Carla Paiva. A Carla é carioca. Quer dizer, eu não sei se ela é carioca. Vou perguntar pra ela se ela é carioca. Eu conheci ela em Cunha e a gente vai falar sobre fotografia, sobre viagem de escalada, viagens de aventura. Vai ser bem legal o bate-papo. Aí vamos esperar aqui o pessoal entrar. Oi, Sônia! Tudo bem com você? Oi, Manuela! Tudo bem, Manu? Ah, Carla. A Carla já entrou. Manu, você vai adorar conhecer a Carla, Manu. Ela faz escalada de montanhas para tirar fotografia. Ela vai te ensinar a fotografar, Manuela. Olha, como eu não pensei nisso. A Luana também entrou aqui. Aqui. A Luísa Nunes. Oiê! Olá, tudo Tudo bom? bem? Tudo jóia. Ah, que bom te ver, né, Carla? Eu tava pensando hoje, eu falei, gente, eu só vi a Carla uma vez. Que a Foi. gente só se viu aquela Ao vez. vivo, né? Ao vivo, lá em Cunha, no Lavandário, né? Que lugar lindo, Carla. É maravilhoso ali, né? Né? Quem não conhece, tem que conhecer Cunha. Eu fiquei muito encantada por Cunha. Achei um lugar assim maravilhoso. Eu não esperava tanto assim. Fiquei completamente o ar da cidade, aquelas montanhas. A gente Muito, precisa muito lindo. voltar lá porque essa parte da cidade a gente não teve, não foi, né, para passear. A gente acabou ficando acampado num lugar próximo do lavandário e porque na verdade a viagem foi para ir nesse lavandário. Isso, foi. Vocês foram especificamente lá, né? Isso. E aí, como a Luana, gente é montanhista, a gente optou por ficar acampado próximo das montanhas. A gente visitou um parque que tem lá também, que é muito legal, muito qual que é bonito, o bem parque? cuidado. Eu não vou saber dizer o nome agora, mas se botar, acho que, não sei se é parque estadual, talvez seja parque municipal de Cunha. É o parque. Eu fui nesse parque que tem É um cachoeiras, não parque é? bem conhecido. Isso, tem umas cachoeiras. Eu- Foi isso, então eu não tinha agendado a visita no parque. Então a gente só pôde ir na primeira cachoeira e fazer uma primeira trilha. E depois, se Isso, você que é agenda, você curtinha, faz né? aquelas trilhas maiores, né? Isso, é. A gente também não sabia e ficamos só ali por perto. A gente também. Ó, Luana, me chama depois no privado que a gente conversa, tá bom? A Luana tá mandando uma mensagem aqui, mas me chama no privado pra gente poder conversar, tá? Pra eu entender o que que tá acontecendo com você. A Denise Prete entrou aqui, o Peno Cerrado, a Nan, Ah, o o Felipe é meu Aposentado amigo. Portugal, Aposentado de o Portugal, meu Paulo. marido. É o Claudinei, que gosta dos memes. Claudinei. Isso, adora. Agora, cada vez que eu vejo um meme, eu lembro do Claudinei. Ó, ele que vai ajudar a gente, ó, com os nomes, que ele é ótimo. Parque Estadual da Serra do Mar. Ah, então foi lá. A gente foi também, só que como não tinha reservado, a gente viu só a primeira cachoeira, que era bem pequenininha, né? Mas era bem gostosa. E Uhum. depois fizemos uma trilha lá. E aqui, ó, Felipe, a Raquel, É, tudo bom, Raquel? A Nanda. a Obrigada, Nanda é a gente, que minha você. filha. A Nanda é Obrigada a que você. minha A sua filha. filha, quantos anos? Tem 20 anos e ela tá lá em João Pessoa com os meus pais. Eu comecei aqui, né? Antes de você entrar, eu falei assim: ah, vou conversar com a Carla, carioca. Você é carioca? Não. Eu sou da Ai, aí depois eu Paraíba. entendi. Ah, Eu nasci em João Pessoa e eu moro aqui no Rio desde 2010. Eu vim pra cá por causa de um convite de trabalho. tá bom, entendi. E me E fala aí uma me coisa: apaixonei. você é fotógrafa, você é educadora, né? Que você me falou, também faz um trabalho de educadora social, Carla? É, isso foi uma fase, né, que foi lá em João Pessoa, inclusive, que eu trabalhei num projeto de um amigo que tinha o apoio da prefeitura, do IFPB de lá também, que aí o IF cedia a escola, né, com os computadores para os meninos, e a gente fazia uma captação dessas crianças nas escolas, da prefeitura.
né? Então a gente Tá. fazia uns testezinhos, umas brincadeiras, e quem tinha mais aptidão ou interesse de aprender, a gente agarrava no projeto, né? Mas hoje em dia eu continuo dando aula, mas eu afunilei, né? Assim, agora está específico dentro do que eu já trabalho há algum tempo, que eu sou maquetista. Eu faço Você faz miniatura. maquetes, né? Eu vejo É. no teu perfil, eu já vi algumas maquetes. É uma outra coisa muito legal, né? Ah, é um trabalho maravilhoso. Para quem gosta, é um trabalho maravilhoso, porque ou a pessoa ama ou odeia. As maquetes você faz para quem, assim? Qual que é o seu público? Aqui no Rio, eu trabalho principalmente para a Rede Globo. Eu faço muita Tá. maquete para cenografia, né? De cidade Tá. cenográfica, para eles poderem Nossa, que estudar legal. movimentação, né? Como é que funciona ali as ruas. Mas eu também faço muita maquete de cenário, de palco. Já fiz Faustão, Luciano Huck. Tem bastante Que coisa já legal. com eles, é. E eu não voltei para João Pessoa por causa deles, porque eu acabei me apaixonando pelo trabalho de maquete nessa área, que aí é fora do mercado imobiliário, né? Que é um mercado chato. Tá. É mais E monótono, né? Acredito. bem mais. E tem também a questão de estar dentro de um meio artístico, né? Para mim, isso pesou muito. Eu assim, fazer a minha arte para outro artista. Né? O que Tá. eles me dão de Ah, retorno assim, é muito legal, assim, é muito diferente do pessoal da construção civil, né? Que é um pessoal mais frio ali, que estão certinho, mais interessados em quadradinho, né? venda. É, e aí acabei ficando aqui e, por enquanto, a gente tá firme e forte aqui no Rio, por enquanto. Que legal. Tem saudade da Paraíba? De João Ah, eu Pessoa? morro de Dizem que é saudade. lindo. Não conheço Eu João morro Pessoa. de saudade. Ah, eu morro de saudade da praia. A água lá é morninha. A água aqui é gelada. Eu não A água no Rio gosto. é gelada. É E bem aí, mais cara, fria do que lá. quando a gente estava combinando aqui a live, a gente até falou, né, que nessa a gente ia falar de fotografia, de escalada, e que depois a gente ia até falar das maquetes, porque é um outro assunto super legal, né? Que, só pelo que Uhum, você tá sim. falando aí. Aí a gente falando, quando eu conheci a Carla, a gente estava lá no Lavandário, em Cunha, né? E a gente foi para ver o pôr do sol. Eu tinha pesquisado ali que o pôr do sol no Lavandário era uma coisa imperdível. E era, eu lembro até hoje, era dia 1º de janeiro. Foi o dia que nós chegamos em Cunha, na verdade. E aí a dona da pousada falou: ó, aproveita e vai no Lavandário hoje, porque o tempo nos dias anteriores não estava muito bom. Então garante que hoje o tempo tá bom para vocês poderem ver o pôr do sol. Aí a gente chegou lá, Uhum. cheguei lá com o Reinaldo, a gente chegou final da tarde, assim, mas ainda tinha um tempinho pro pôr do sol. Então a gente ficou lá tirando foto e tal, né? E aí daqui a pouco eu vejo, né? Chega a Carla ali, não sabia que era a Carla, né? Chega ele e o Claudinei, né? E aí monta todo um aparato de fotografia e tal. E eu fiquei de olho assim, falei, nossa, que legal, né? O que eles estão fazendo? E eu adoro conhecer pessoas, né? Então eu falei assim, acho que eu quero conhecer eles, eu vou lá. E aí acho que a gente começou a Eu conversar, né? achei isso Começou a o máximo. perguntar que é isso, que é não sei o que vocês estão fazendo. E aí, Carla, conta, você falou um negócio que eu achei tão legal quando você contou, eu fiquei de verdade refletindo muito sobre isso, porque você contou pra gente que um dia antes vocês tinham ido lá no lavandário e que aí, não sei se você lembra da história. Lembro sim. Então A gente foi conta. no lavandário e como era dia de ano novo, né? Assim, era 31. Primeiro que eles precisaram fechar mais cedo porque eles queriam também liberar os funcionários, né? Uhum. Para eles irem para casa, para dar um tempo para eles chegarem e tal para as festas. E aí, só que antes disso também, a tarde já tinha sido assim completamente diferente do que a gente tinha imaginado, porque o tempo virou muito, ficou tudo nublado, branco e teve momentos assim de cair chuva torrencial, né? Torrencial. Então, assim, o que a gente tinha planejado ali de expectativa, né, para fazer foto naquele lugar, que a gente tinha viajado para conhecer Só aquele para lugar fazer aquela foto. específico. E aí teve essa chuva, só que o que eu mesma não contava era que depois dessa chuva ia aparecer um maravilhoso arco-íris, né? E que isso na composição com o lavandário ali, com o campo de lavandas, foi. Acho que meu olhinho deve ter aparecido várias estrelinhas assim na hora que eu olhei para trás, porque
o arco-íris se formou do lado contrário para o que eu estava olhando. Eu estava esperando o pôr do sol e ele foi atrás, né? Então, quando eu perdi a esperança de fazer um pôr do sol bonito, daquele perfeito, eu fui catar outras coisas, né? Porque aí, primeiro que na fotografia, isso é muito parecido com o que acontece também com as escaladas. A gente está em ambiente natural, né? Então, claro que a gente vê previsão do tempo, né? A gente se organiza ali para fazer determinada atividade, só que às vezes não acontece do jeito que a gente quer, né? Às vezes chove, às vezes alguém fica mais cansado. Então, tudo isso é motivo para você se reorganizar, né? Replanejar ali da maneira que dá, porque aí, né, você já foi para aquele lugar. Então, o que a gente costuma fazer, assim, quando a gente vai escalar, né, que não dá, a gente encontra os amigos normalmente, né? A gente ia escalar com eles, então a gente são pessoas queridas, a gente faz disso um encontro de amigos, né? Isso vira outra coisa que não a escalada. Então, na fotografia é bem isso também, assim, de você chega, você faz um planejamento, e a gente nunca tinha ido lá. Então, eu não sabia que ângulos que eu ia ter, apesar de ter visto algumas fotos na internet. Mas, ó, o Felipe Carelli tá falando aqui, às vezes Ele tá esquece falando o que você esquece o tripé. tripé. Eu já esqueci 2 vezes o tripé, só que numa das vezes foi numa viagem, que era a minha viagem dos sonhos, que foi uma viagem para Patagônia. Não foi, foi essa do E Chile? não, a do Eu vi Chile você. já foi Ah, foi. outra. Essa Tá, foi da Patagônia Argentina. Foi em tá. El Chaltén. E aí eu esqueci tripé. Nossa, eu me lembrei dentro do avião, indo para lá. Então, assim, eu fui muito triste. Eu viajei muito triste, porque o tripé para fotografia de paisagem, ele é quase que crucial. Uhum. E aí a gente juntou uns bastões de caminhada. Eu peguei meus 2 bastões de caminhada, meu marido me deu o dele também, o terceiro. E o Carelli, esse Felipe Carelli, me emprestou o cinto da calça dele para a gente amarrar e prender a câmera em cima. Então é muita loucura, assim, que a gente. Mas é muito isso, né? De ter que trabalhar com o que você tem ali naquele momento. E se você ficar se lastimando muito, acaba que você deixa de enxergar outras coisas, né? Porque apesar da minha tristeza em ir para essa viagem sem o meu tripé, eu conhecia já esse lugar, eu já tinha ido uma vez com meu marido e com as nossas filhas. Quando a gente foi agora, eu ia assim, eu fui naquela de, nossa, eu vou fotografar até Já doer, foi. porque a gente tava com as meninas, então tinha era tudo em função delas, né? As trilhas, e nessa não, a gente ia andar, teve um dia que a gente andou muito, né, para fazer foto. Então, tem que conseguir driblar essas frustrações, né? Que não tem jeito. Eu lembro, Carla, que a gente chegou até a falar um dia desses, conversando, acho que por WhatsApp ou no Facebook, falando disso, né? De como você. Essa foto que você fez de Cunha, foi aquela foto que eu postei nos stories, não sei quem viu, que eu vou postar depois que a gente terminar a live, eu vou postar no meu feed, que é muito linda a Tá. foto que a Carla fez, que foi premiada, né, Carla? Essa foto que ela fez lá em Isso. Cunha ficou em segundo lugar em um concurso espanhol, Espanhol. um concurso na Espanha, né? E Sim. aí, na entrevista para a revista, você fala isso, né? Que a fotografia, e aí a gente leva um pouco para a vida, né? Quando, às vezes você estrutura, e de Uhum. repente para esse momento que a gente está vivendo, né, cara? Você estrutura a sua vidinha, começou o ano, você planeja, vou fazer isso esse ano, vou fazer tal coisa, tal coisa. Os imprevistos acontecem. A gente está vivendo um imprevisto agora, todo mundo junto, né? Às vezes esses imprevistos eles vêm individualmente, né? Vem para mim, não vem para você. Agora não, Aham. a gente está todo mundo junto, né? Todo mundo está tendo que abrir mão de alguma coisa, ou está tendo que replanejar, recalcular a rota, enfim. E a fotografia, né? A escalada, como você me disse, você fala nessa entrevista, é muito isso, né? Poxa, eu fui num dia lá, o tempo estava ruim, eu juro que eu fico pensando em mim, cara. Se eu fosse lá e o tempo estivesse ruim, eu acho que eu ia ficar chorando. Ah, eu planejei, meu Deus do céu, o que eu faço agora, né? Deu tudo errado, como eu sofro.
E aí não, né? E aí você mostrou isso, que é você muda a lente e algo pode acontecer maravilhoso que você faz uma foto com arco-íris, né? Isso É, eu achei muito exatamente. legal. E no dia que a gente se encontrou, que foi no dia seguinte, no dia anterior a gente tinha conversado com a dona do lavandário e tinha explicado a situação, né? Nossa, a gente é fotógrafo, a gente veio aqui só para tirar essa foto. E não teve pôr do sol, a gente também não ficou até mais tarde para poder confirmar se ia ter ou não, né, um pôr do sol bonito, porque às vezes também tem isso, a natureza surpreende. Você tá ali com o céu Sim. todo nublado, mas de repente bate um vento ali, aquelas nuvens vão embora e às vezes você pega um pôr do sol maravilhoso, né? E céu com nuvem não é uma tragédia, né? Então a gente fica sempre naquela expectativa de que ele possa realmente melhorar e a gente fazer uma boa foto. E aí ela ficou assim, não, então, mas acabou cedendo para a gente voltar no dia seguinte. Não, eu vou deixar vocês entrarem então amanhã, porque a gente não estava querendo liberar eles, né? Eu disse, ah, não, deixa pelo menos o segurança, a gente só vai ficar aqui no jardim, a gente não vai fazer nada. Ela, mas eu não posso. E aí ela deixou a gente voltar no dia seguinte, que foi quando a gente se conheceu. Nesse Foi. dia o pôr do sol foi bem bonito. E foi um pôr do Foi sol bem... com uma super lua, né? E ainda Lembro teve a até hoje, lua assim. Foi atrás, assim, uma né? paisagem. Qual que é o segredo, Carla, para uma boa foto? Você é uma fotógrafa profissional, mas de repente, né, nós que somos amadores, de repente tá com um celular ou tá com, ó, a TT Nogueira tá falando que chegou agora. E a minha amiga, artista Ah, vou mandar maravilhosa. um beijo aqui, ó, tá o Vulcano, a Zélia, minha mãe, Claudinei, o Denis, o Felipe Carelli, né, a Vanessa, o Jalon, o Prai Fernandes, Jalon é meu amigo, Maria, fotógrafo, lá do Rio Grande do Norte. Patrícia, Jane, a Lu, tudo bom, Lu? É, desculpa, gente, se eu não vi alguém aqui, mas a gente vai vendo. Pessoal, pode mandar pergunta, principal, ó, os amigos da Carla que estão aqui mandam umas perguntas bem difíceis, assim, para ela responder. Não, eles são meus amigos, não podem fazer isso. Ô, Carla, qual que é o segredo de uma boa foto para um fotógrafo amador? Vai, tô lá, hoje em dia a gente tá sempre com celular, né? Estou lá com meu celular, tal, e quero fazer uma foto legal de uma paisagem. Qual a dica que você dá? Ou quero fazer uma foto do filho, sei lá, alguma foto ali do cotidiano da casa. É, a maioria desses temas, né, fotográficos, para mim tem um princípio básico, assim, quando eu vou para um determinado lugar, normalmente eu pesquiso antes, eu vejo outras fotos daquele lugar. Tem gente que não gosta de ver porque fala que vai quebrar minha criatividade e tal. Eu já acho o contrário, assim, se eu vejo coisas que a pessoa já fez, mas às vezes até olhando a própria foto, eu fico ali, mas se eu tivesse do outro lado, ou pegasse o ângulo que tem a cerca na frente, né? Então, a partir dessas análises, eu mesma já vou pensando em possibilidades antes de ir para lá, né? E aí acontece a mesma coisa quando você vai fotografar seu filho, é de ver fotos, ângulos que as Acho que fotos são. caiu. Não, voltou. Caiu. Caiu ou voltou? Acho que saiu um pouquinho do ar, mas ela já tá voltando. Rosana Antoniazzi, Renata Penetti. Oh, cortou e aí eu não sei se você continuou falando. Para mim, cortou. Continuei. Então, fala Cortou de em que parte novo. para você? Você falou, quando você vai fazer do seu filho. Isso, quando você vai fazer foto de criança, a mesma coisa. Você pode pesquisar, né, foto de criança, foto de bebê, né, e observar principalmente os ângulos que as fotos são feitas, né? Tá. Se é dentro de casa, de repente ficar ali próximo de uma janela, de uma porta, para ter uma imagem mais nítida, porque a luz ajuda na nitidez. Como o celular A às luz vezes faz não muita tem diferença, né? bastante, bastante. Então, como o celular não tem normalmente tanta nitidez quanto uma câmera profissional, né? Eu acho que esses detalhes assim são os mais básicos que todo mundo pode fazer, né? E eu acho que ajudam muito a melhorar a foto. E aí, assim, se você é Tá. iniciante, você começa repetindo, né? Assim, às vezes eu fiz isso quando comecei a fotografar, né? Você vai num lugar e primeiro você faz aquilo que você já viu, né? Experimenta.
E aí, a partir daquilo ali, é porque surge uma coisa em você mesmo, assim, que vai lhe dando um. Ah, mas e se eu sair daqui, né? Se eu olhar aqui desse outro lado, será que não vai, né? Se eu subir lá naquela pedra. Então, tem umas ideias, assim, que estão surgindo na hora também. Mas eu Vai da acho que o sensibilidade, né? planejamento, mas eu acho que o planejamento é muito importante, assim, de você saber o que é que você quer fazer, né, para poder você depois ir desenvolver. Ó, a TT Nogueira tá perguntando, tá pedindo aqui para você falar sobre o concurso. Peraí, deixa eu achar aqui. O concurso que você ganhou. Foi esse concurso da Espanha que a gente falou? Foi. Eu ganhei com a foto do arco-íris, que foi no dia anterior, né, que a gente se conheceu. Foi o dia que eu achava que não ia render tanta coisa. E deu Mas mesmo prêmio. assim, pois é. E aí mesmo assim fiquei lá fotografando. Esse concurso era um concurso que você precisava retratar um evento natural, arco-íris, raio, era um evento luminoso, né? Ou que envolvesse óptica, né, natural. Então, é, eu não lembro exatamente os exemplos que eles deram, mas era basicamente isso, foto de raio. Eles até falavam assim, um céu estrelado não é exatamente uma foto que a gente está querendo, né? Assim, a gente precisa de um fenômeno da natureza que foi Tá. captado naquele momento, né? E aí você pensou no ângulo, então tinha essa temática. E eu entrei nesse concurso, eu acho que faltava um dia ou dois para acabar. No Facebook eu acompanho algumas páginas que eles estão sempre publicando concursos de Tá. fotografia. A maioria, gente que está no Brasil, que está fora da localidade onde o concurso vai ser realizado, normalmente eles não liberam, mas esse estava liberado. E uma coisa que eu percebo que acontece bastante é quando você envia a foto quase no finzinho ali do prazo, você acaba recebendo um pouquinho mais de atenção, ou suas fotos acabam sendo as últimas a serem vistas, né? Então, eu acho que isso também faz uma diferença na hora de você se inscrever. Ah, Né? mas a foto é Eu tô muito falando isso importante. que eu tenho uns amigos que eles também participam de concurso, né? Tá. E a gente conversa isso, assim, tento conversar isso de quando você deixa para o finalzinho ali, sua foto. E às vezes não é nem porque a foto, assim, só ganhou porque a foto foi inscrita por último. Eu acho que é mais porque o visual é muito forte, né? Assim, a memória visual é muito forte. Então, se você Sim. começa a ver, eu penso isso nos jurados, né? Você vê 100, 200 fotos, 300 fotos, quando você chega em 300, aquelas do começo, né? Tudo bem que eu sei que eles vão fazendo uma triagem, tem todo um processo para eles fazerem a seleção, né? Por isso que também não é exatamente como você está falando, né? Assim, não é só porque foi por último, né? A foto realmente Sim. faz a diferença. A qualidade da foto, né? Ó, o Aloysio colocou aqui, Carla, minha mestra, minha incentivadora incondicional. O Gelson Ele é entrou, meu aluno. a Camila, o Eli, o Gabriel Colar, o transporte. Carla, mais uma vez, assim, você fala, a arte sempre. Eu gosto muito da arte, né? Eu adoro conversar com pessoas que trabalham com arte de todas as formas, porque eu acho que ela sempre vai além daquilo que a gente está vendo. Né? Então, uma foto, eu pego Uhum. meu celular e fico lá tirando. Mas às vezes, isso que você está falando, tô falando de um fotógrafo profissional, né? Você é uma arte, isso que você faz, não é a gente tirando foto de, né, aleatórias, assim, você faz aquilo com um objetivo e tal. E eu sempre falo assim que a arte, ela realmente, se a gente observa, ela consegue nos inspirar. Aquilo que você falou da foto, né? Um dia em que você não daria nada para ele, mas você não desanimou, quer dizer, você continuou focada, você tinha um objetivo, que era fazer uma foto. Não era para o concurso, você ainda não sabia do concurso, né? Mas era fazer uma foto daquele pôr do sol. E aí, de Sim. repente, você fez algo que te deu um prêmio. Mas por quê? Porque você fez aquilo com amor, né? E eu sempre falo, geralmente quem trabalha com arte é muito por amor, né, cara? Porque a parte financeira, muitas vezes, ela Eu vem acho que é sempre por por dentro. amor. E aí faz acontecerem coisas belíssimas, que é aquilo que eu tô te falando, assim, a Carla, gente, já me inspirou nessa essa entrevista que ela deu para essa, foi um jornal da Espanha, né, um site.
falando É, sobre a foto. E eu não esqueço disso. Como eu não esqueço ela lá em Cunha falando, poxa, ontem a gente esteve aqui, a gente não desistiu, hoje a gente veio de novo, porque não tinha tido pôr do sol. Enfim, então essas coisas a gente leva para a vida, né? Eu tenho uma mania de viajar nessas coisas, mas é porque eu gosto muito. Eu acho que a arte proporciona isso, né? Proporciona você refletir, você ficar mais sensível às coisas do dia a dia, né? porque se você trabalhar com arte, e você não repensa, né, assim, seus conceitos, repensa ali a maneira como você enxerga as coisas, né? Eu não acho que a gente é imutável, né? É difícil mudar, mas eu vejo que a arte ela tem um papel fundamental, assim, fazer você enxergar as coisas por outro lado, né? De Agora mesmo a arte está sendo uma grande alternativa para as pessoas que estão em casas, né? Nas casas delas Sim, trancadas. Então, tem isso, né? Assim, é uma, é uma profissão muito valiosa, né? eu também Mas a gente não é exatamente reconhecido, né? Então, é, a gente realmente trabalha por amor, né? Esse projeto que eu dava aula antes, né, na Paraíba, a gente recebia era uma ajuda, assim, não podia nem dizer que era um retorno financeiro, assim, era uma ajuda para passagem de ônibus, sabe? Mas eu ia fazer aquilo ali era por porque amor. é de dentro da pessoa, né? Assim, não dá para você dizer que, tô fazendo aqui porque vou ficar rica. Nossa, Não, nem sonho. o Macro Fotografia em Foco colocou que a Carla é uma artista muito talentosa, desenha e pinta otimamente. Eu não sabia disso, Carla. Por que você não posta essas coisas de desenho? Ou você postou e eu não Ah, vi? esse é o Akiba. Oi, Akiba. Obrigada pela pergunta. Olha, eu tenho algumas coisas postadas no meu Facebook, Ah, eu vou olhar mas então. como eu não faço mais isso assim com frequência, né? Na verdade, tem anos que eu não desenho nem pinto. Eu faço isso no meu trabalho de maquete, né? Mas aí normalmente é mais Ah, limitado, é mais restrito. Mas foi como eu comecei, na verdade, né? Assim, a entrar na arte, a me entender artista. Porque você começa na escola ali, você não se encaixa naquela, né, matéria nenhuma, você não gosta direito de geografia, matemática era quem um sou eu? pavor. É. E aí, às vezes, assim, e uma coisa que acontece, né, que a gente conversou ontem lá com o Sarará, sobre a questão da oportunidade, né? Quando você tem acesso, tem oportunidade a conhecer, né, uma área diferente, uma área que não é muito convencional, né, que as pessoas não têm um retorno financeiro exatamente ali garantido. Então, eu via isso nos meus alunos, né, da escola da prefeitura. Alguns iam a pé para a escola, né, eles não iam ter acesso de forma alguma se não fosse através desse projeto, desse meu É muito amigo, né, do importante. Eu me João preocupo Barreto. muito. Eu me preocupo muito com a falta de apoio que a cultura como um todo tem, porque eu imagino tanto. A gente conversou ontem com o Sarará, né? Hoje conversando com você, e a gente vê a importância e a força que, de repente, a cultura e a arte, de todas as formas, seja. Até o esporte também acho que tem esse papel, de inclusão mesmo, né? De incluir aquele que, de repente, ele não está se encaixando ali naquilo. Parece que as pessoas querem que você seja um engenheiro ou advogado, aquelas profissões, e esquecem de valorizar profissões que têm uma importância, assim, na minha opinião, elas transformam de verdade. Né? Elas são Uhum, capazes de é. transformar a vida das pessoas. E eu fico muito preocupada com essa falta de apoio, assim. Eu acho que precisava tanto. O Vulcano tá falando aqui, ó. Boa noite, Drica e Carla. Qual a fotografia que você premeditou em realizar e deu mais trabalho para captar? Ah, o Vulcano é meu amigo. Olha, a fotografia que mais deu trabalho, assim, sem sombra de dúvidas, foi uma fotografia que eu também ganhei um prêmio. É, Foi dos Portais de Hércules. Os Portais de Hércules é um ponto que você alcança por trilha só, né? Assim, é um lugar extremamente remoto.
Onde é? Na época que a gente foi, é aqui no Rio de Janeiro. Tá. Existe uma trilha muito conhecida que é a trilha Petroterê, que o pessoal normalmente faz em 3 dias, tem gente que faz em 2 e tem gente que faz em um. Né? São 30 e pouquinhos quilômetros, e aí cada um com seu objetivo. Tem um pessoal que treina, que faz corrida de montanha, então eles têm pique para fazer esse negócio assim, né? E só que a gente, com esse objetivo de fotografar, a gente acaba indo muito mais pesado do que quem vai só para passear, né? Só Você para tem que levar ver a todos os trilha, só para equipamentos, né? isso. E aí, assim, a trilha, a trilha para os portais de Hércules, você tem que sair, você está na trilha da Petro-Terê, você tem que sair, andar 1 hora e meia aproximadamente, para chegar nos portais. E eu queria pegar o nascer do sol. A gente foi com um grupo de amigos e foi o nascer do sol mais bonito que eu já vi na minha vida. Na minha vida, tem uma amiga que ela fala que eu visito é, lugares da Idade Média. Ela fala que eu vou para Terra Perdida, Caminho Sem Fim. E Isso, é para você bem pegar o isso, assim. nascer do sol, você começou a trilha que horas? A gente fez em 3 dias a Ah, trilha, né? verdade, verdade. E aí no primeiro dia, normalmente as pessoas vão com uma mochila pesando entre 10 e 12 quilos. Tem gente que vai mais leve, né? Mas a gente com equipamento fotográfico, a minha mochila estava pesando 17 quilos. Caramba. E a mochila do Claudinei, eu acho que estava pesando 20, alguma coisa assim. Então a gente vai muito pesado, a trilha é muito íngreme, tem trechos assim muito inclinados para você caminhar. Tem que Então já ser tem que já é estar muito acostumada a sofrido. fazer trilha. Tem um pessoal que se perde, né? Tem que ir com GPS, às vezes tem neblina, fecha tudo, então não dá para ver nada. Acontece muito esses incidentes, né, por lá. E aí, nessa foto dos portais, a gente saiu, chegou pela manhã, em Petrópolis, e iniciamos a trilha. Eu não sei exatamente a hora que a gente iniciou, mas a gente chegou no primeiro acampamento por volta das 3h30, 4 horas da tarde. Então, a gente ainda pegou o pôr do sol. A gente não levou barraca, a gente usou uma barraca que o parque fornece, né, que se Tá. aluga. Na época alugava, acho que agora nem aluga mais. E aí a gente deixou as coisas todas, fotografou o pôr do sol. Tem umas montanhas ali por perto que dá para você subir e ver o pôr do sol mais do alto ainda, porque lá já é alto, né? E na madrugada do dia seguinte, às 3 horas da manhã, a gente saiu do acampamento. Tá. Só que Então, assim, eu normalmente eu não consigo sair muito da minha rotina, né, assim, de acordar e dormir. Então eu costumo dormir tarde. Quando precisa acordar cedo, eu acordo. Mas para dormir cedo, porque eu vou ter que acordar cedo no dia seguinte, nossa, não consigo. Então a gente dormiu, acho que 11h30 da noite, né? E acordou umas 2h30, 3 horas para tomar café, comer alguma coisa e fazer essa trilha para os portais. tá. E depois disso ainda tem o resto inteiro do caminho, né? Então tem Para que poder. planejar a quantidade de comida. A gente não pode levar demais porque você fica levando peso à toa, né? Mas uma coisa que foi muito importante foi um planejamento que a gente fez, um preparo físico que a gente fez antes da trilha. Tá. Muita gente faz essa trilha assim, eu consigo, e vai, e sofre, e faz. Só que eu não queria sofrer, né? Assim, eu já ia muito pesada. Então, para mim, dentro da minha capacidade humana, já era muito peso, 17 quilos, né? E aí, eu e meu marido, a gente começou a treinar, ir para algumas montanhas menores, né? Teve dia que a gente juntou-se, inclusive, com o Felipe Carelli, de fazer mais de uma montanha num dia só, para treinar, né? Sempre com mochila um pouquinho mais pesada, para no dia Para sentir como na é. hora da trilha, porque a gente não pode ir muito devagar, né? Principalmente se você vai fazer foto que tem um horário para você chegar.
Então, assim, se o nosso objetivo era pegar o nascer do sol, então a gente tinha que chegar nos portais antes do nascer do Ah, sol. porque você tem que Então, montar todos os equipamentos. Então, quem vai com um objetivo, por exemplo, a pessoa vai fazer trilha. Mas acho que mesmo se não for com o objetivo de fotografar, né, cara? Mas se você vai fazer uma trilha, você precisa tem que planejar muito planejar. bem antes, né? Precisa, precisa. Porque as pessoas às vezes negligenciam isso. Ah, é uma trilha fácil, é uma trilha curta, né? E às vezes são nessas situações que acontecem, né? Esses incidentes de escurecer, você não sabe direito onde é que você tá, né? Você nunca foi ali, mas falaram que era muito fácil a trilha e você, né? É fácil para quem? Porque você precisa. Tem gente que é muito experiente, né? Em andar em trilha, em perceber sinais de trilha. Eu não sou tanto assim, então eu não costumo escutar muita gente. Eu prefiro. A gente tenta sempre se precaver, né? Antes de fazer alguma coisa Precisava desse ali tipo. Tanto que os portais de Hércules, a gente foi antes. Eu acho que o Claudinei foi um mês antes. Eu fiz essa trilha com ele e mais um grupo enorme. E só que eu fui só até o acampamento e ele foi até os portais e voltou no mesmo para dia saber para poder sem a. marcar no GPS. Tá, que Exatamente. legal. Isso é Porque, importante, então, a gente não sair fazendo, né? Tipo, eu vou lá fazer a trilha, alguém falou que é fácil, e é isso que você falou, né? Mas é fácil para quem? E aí porque a gente viu exatamente. recentemente, não foi na trilha o acidente, foi acidentes em cachoeiras, a gente teve muito, né, agora no início do ano. Muitas Teve. vezes pode ser a falta de conhecimento do lugar, né, Carla? Dos perigos. É aquilo que você sempre fala, a natureza ela é imprevisível, né? Imprevistos podem acontecer, ela pode mudar de uma hora para outra. E se você não está preparado, né? Isso. A gente tem uma preocupação, às vezes o pessoal. Tem gente que acha que é excessivo, né? Mas nunca aconteceu da gente fazer um passeio e aparecer uma coisa inusitada ali que a gente não conseguisse administrar, né? Porque existem as situações inusitadas, né? Você pode sofrer uma picada, né? Então, Sim. assim, ou alguém do seu grupo torce o pé, né? Como você faz? Como é que você faz com a mochila dessa pessoa? Você tem que ajudar uma pessoa e ainda tem a mochila dela. Então, você está preparado Então, para ajudar a outra pessoa lá na trilha, olha, que né? legal. Então, tem essa preocupação também, assim, de eu sei das minhas limitações emocionais, porque eu fico muito nervosa nessas situações de pessoa machucada, né? Mas o que eu me proponho é ser o burrinho de carga lá da equipe. Precisou, joga aqui nas minhas costas, né? Então, eu acho que esse companheirismo na montanha, ele precisa ser pensado também. Legal. Eu lembro que lá em Cunha tinham até mais pessoas ali em volta. A gente estava conversando, estava todo mundo esperando o pôr do sol, parando para conversar. E eu lembro que eu comentei com o Reinaldo. Eu falei assim: caramba, as pessoas que fazem esporte de aventura ou que gostam de natureza são as melhores pessoas. Ainda brinquei. Porque tem isso, né, do se ajudar, da conversa. Foi uma coisa super leve, uma coisa. Montou um grupinho legal ali, e isso me marcou muito. E eu lembro que eu até falei, são as melhores pessoas, assim. Os artistas e as pessoas que gostam de natureza, de esporte, de aventura. Ó, o É, Reinaldo tá falando aqui. Roland Barthes, não sei se eu falei certo, escreve na teoria estética dele bastante sobre fotografia. Ele fala bastante da distinção da fotografia casual, que ele chama de studium, que é o ato casual que muitas pessoas têm de sair fotografando, só mostrando as coisas que gosta. Isso, né? Falando sobre fotografia, voltando um pouquinho. Seria muito parecido uhum, com a fotografia do curtir das redes sociais. Em contraposto a isso, existe a fotografia que captura um olhar divergente, que é o olhar do artista que nos chama a atenção para um inusitado, que ele chama de punctum. É isso, Carla? Eu não entendo disso. Mas acho que é eu isso. não Ele tô está falando assim, a foto artística, ela é o olhar, voltando para a parte da foto, né, que a gente estava falando a foto artística, não deixa de ser como um pintor que pinta um quadro, né? É o olhar é o seu olhar enquanto fotógrafo. Pode ser que eu esteja lá no mesmo dia do pôr do sol com o arco-íris e a minha foto não vai ficar igual, né? aham. Com certeza, o olhar.
não exatamente só do artista, né? Assim, cada pessoa, cada indivíduo tem a sua maneira de enxergar as coisas, né? Mas eu acho que o artista, ele consegue normalmente encontrar coisas mais impactantes ou situações que vão fazer você repensar, né? Então, é como se, é um olhar mais aprofundado, né? De uma Sim, situação que diferente. aparentemente, de repente, pode ser só bela, né? Você tá ali no O lavandário, essa aluno, foto do lavandário, ela com arco-íris, né? Eu nem gostei tanto dessa foto, porque eu queria ter pego um outro ângulo, mas eu tava fora da cerca. E aí eu fiquei com vergonha, porque aí também tem isso também. Eu fiquei com vergonha de pedir para alguém para pular a cerca, né? Ou para a pessoa me deixar entrar no campo. E o meu marido fala assim: ah, mas se a pessoa reclamar, vai fazer o quê? Você sai e pronto. Aí ela, se reclamar, você sai. Mas eu não sou assim. Eu não consigo. Eu não sou contraventora nesse ponto. não chega tanto. Ó, o Aloysio está falando aqui, a arte está neste momento nos ajudando a vencer o tédio destes angustiosos dias. Quando estou fazendo minhas maquetes, mergulho fundo na introspecção do momento. Viver a arte é se manter vivo. Como é que é para você esse momento, Carla? Você consegue executar o seu trabalho? E como que você faz assim para fugir um pouco desse momento? Porque por mais que a gente esteja trabalhando, por exemplo, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. De certa forma, o meu dia a Uhum. dia muda um pouco, porque chega no final de semana eu não vou sair para passear, à noite eu não saio para passear, enfim. Você fica, eu particularmente estou ficando em casa. Mas o meu dia a dia, assim, eu trabalho e tal. Agora, vocês trabalham com arte. A arte também, no caso de vocês que trabalham com ela ajuda a se manter, embora seja o seu trabalho, mas ele ajuda você a se manter, não vou dizer zen, mas manter o foco ali e aquilo te. Não, ajuda bastante. Principalmente porque eu também trabalho em casa, né? Normalmente eu já trabalho em casa. O meu ateliê de maquetes é em casa. Tá. Então, é o meu ambiente de conforto, né? De segurança total, assim, para trabalhar, para descansar, né? E inicialmente, quando começou essa história da pandemia, eu fiquei assim, ah, mas para mim tá a mesma coisa, eu continuo em casa. E eu saio pouco à rua, assim, eu saio quando eu preciso resolver alguma coisa, ir no médico, né? Mas eu saio relativamente pouco, comparado com quem sai todos os dias para trabalhar. Uhum. Então, eu fico muito em casa. E eu fico sozinha em casa, né? A minha filha tá morando com os meus pais, tá morando lá em João Pessoa, não é com os meus pais, mas tá com eles agora. E o Claudinei sai para trabalhar e eu fico só em casa, né? Às vezes eu até brinco, eu fico assim, eu acho que, que eu tenho muita coisa já na minha cabeça, e aí eu não preciso de ninguém para dividir, né? Eu já tô ali cheia de pensamento. E eu acho que isso é muito do artista, né? De ficar pensando e repensar, e você mastiga aquilo ali. E eu achava que essa história da pandemia não ia me afetar tanto, mas essa última semana, principalmente assim, eu comecei a me sentir muito tensa. As costas doloridas, mas eu tentei ao máximo, assim, principalmente com a ajuda do Claudinei, focar em outras coisas, né? Sim. O meu site estava precisando ser renovado, né? O site das maquetes, então ele começou a fazer outro site, que é ele quem faz para mim. Olha que E legal. é, e aí a gente começou a se envolver nisso. Aí surgiu agora uma ideia de e-book, então assim, a gente está envolvido com outras coisas. Eu deixei de acessar mais a internet, né? A gente já não assiste TV, normalmente a gente já não assiste, Tem que assistir mas live. pois é, aí por isso que eu falei pra você que eu fico assistindo as suas, porque eu não fico Ah, na legal. televisão e é sempre uma conversa muito leve, né? Assim, tem sempre um olhar cuidadoso em relação às situações, né? Então eu acho que é sempre muito legal assim acompanhar suas lives. Eu já recomendei pra todo mundo que eu falei hoje. Você sabe que eu criei as lives também. Eu tinha já meu canal no YouTube que chamava Não Surta. E aí, o ano passado, foi naquela correria, a gente se deixa levar pela correria, eu acabei não atualizando ele. E aí, quando começou isso tudo, eu falei, ai, quer saber? Eu vou começar a fazer umas lives, porque é uma coisa que eu gosto. Então, para mim também foi uma forma que eu encontrei
de relaxar e de trazer assuntos mesmo de outras coisas que não seja falar do problema político ou do problema de saúde, porque eu não sou especialista, a gente não vai resolver, né? Eu falei, não, vamos falar de coisas Exato. leves, de arte. E aí, ó, quem tá entrando aqui, o Biscuit, ele tudo bem? O Claudinei colocou aqui. Vai faltar quarentena para fazer tudo que a gente planejou. Gente, eu pensei isso hoje. Eu falei assim, tá passando muito rápido a quarentena, tem mais umas coisinhas para fazer. Tá, O Roberto tá. Martins, o Roberto que eu fiz a live essa semana. Um beijo, Beto. Aí do Rio de Eu Janeiro, tá participando adorei. com vocês. Adorei ele. Beto é muito fofo. Quando eu for pro Rio, quem sabe a gente apresenta todo mundo. O Vai ser Lanza, ótimo. tudo bom, Lanza? A Maria RM.Regina. Carlinha, te admiro cada vez mais. Obrigada, Regina, minha amiga. Olha, a TT perguntou aqui como começar. Eu acho que é sobre escalada, né, TT? Será que é sobre escalada? Porque a gente falou de escalada e fotografia. Será que é sobre as trilhas? Não Conta sei. pra gente, Porque TT. ela quem perguntou sobre o concurso, né? Foi Mas de pode ser que seja fotografia, sobre né? as trilhas. Fala É. pra gente, TT, se é sobre trilha ou sobre foto. Enquanto isso, Carla, me diz uma coisa. Foi o ano passado que você foi para o Chile, para Torres del Paine? Foi ano retrasado. Eu Eu acho que foi lembro ano porque essa retrasado. viagem é uma viagem dos meus sonhos. É ir pro Chile, para Torres del Uhum. Paine, Sim. especificamente. E aí, quando eu vi que você estava lá, eu falei, meu Deus, porque assim, é maravilhoso, né? É sonho, é sonho. E eu só fui para essa viagem porque eu ganhei o outro concurso, né? Que dava Olha direito a só. ficar lá hospedado. Então foi maravilhoso, assim, porque a gente foi tratado que nem rei. Assim, era muito esquisito, que eu falava pra Claudinei, eu não tô conseguindo acompanhar, assim, esse luxo de estar na montanha, né? Mas a gente tava num domo, sozinhos, o domo tinha banheiro dentro, era um domo de luxo. Vocês estavam dentro do parque de Torres del Paine. Porque assim, eu estava lendo que tem um parque que você pode se hospedar lá dentro, você fica mais perto, né, para fazer a trilha, ou você fica mais longe, que é um pouco mais barato, né? Tem essa. Tem. E aí, essa viagem foi a que eu ganhei com a foto dos portais de Hércules, do Ah, nascer do tá. sol. Na época, o concurso, ele era, você tinha que ganhar curtida, né, das pessoas. E aí eu Tá. lembro que quando foi chegando perto do final, eu nunca animei muito para esse tipo de concurso, porque você fica incomodando ali seus amigos, né? Me curte a minha foto, curte a minha. E aí eu fiquei meio assim, mas o prêmio era muito incrível, né? E aí, quando faltava 4 dias, eu acho, eu vi que eu tava era quase terceiro, mas assim, a diferença de curtidas era muito pouca. A minha foto tava com cento e poucas curtidas e a primeira pessoa tava com 400. E aí eu falei assim, o quê? Eu não vou arranjar 200, 300 pessoas para passar essa criatura? Vou. E eu comecei, e aí entra a história do companheirismo da montanha, né? Eu entrei em vários grupos de montanha para explicar ao pessoal, essa é minha foto, tá num concurso, eu sou a brasileira que estou mais perto de ganhar. E assim, foi uma enxurrada de likes, né, nessa foto. E só que a gente acha que aconteceu alguma coisa ali que talvez a outra pessoa tivesse usando um robô. As curtidas dela davam uns saltos, a gente não entendeu o que aconteceu. E aí, a princípio, a gente achava que eu nem achei que ia ganhar. A minha filha ficou um final de semana inteiro comigo, mandando nos grupos, entrou no meu Facebook, ficou, pessoal, já curtiu, curte lá e tal. E como eu nunca tinha feito isso com as pessoas, né, com os amigos, principalmente, eu também me senti na liberdade, uma vezinha só, eu vou encher o saco de Curte a minha vocês. foto. E aí, quando eu soube que eu tinha ganhado, nossa senhora, eu fiquei enlouquecida, porque Delícia. Nossa, uma viagem maravilhosa. e eles foram maravilhosos, assim, eu tinha direito a 3 dias e tinha direito a passeios, hospedagem, alimentação, tudo incluso. A partir do momento que eu saí do aeroporto lá, em Porto Natales, a gente já não gastou com nada, assim, foi zero custo. Delícia. E a gente comprou uma passagem para ficar mais dias, porque aí a gente pensou assim, pelo menos a gente conhece Porto Natales, não vamos fazer uma viagem tão longe para ir só lá Uhum. 3 dias e voltar.
Então a gente ia ficar Sim. 2 dias numa cidadezinha lá próximo do aeroporto. Só que eles acabaram estendendo o prazo do Ah, que concurso. delícia. Por Foi isso que o muito chato. Claudinei escreveu aqui que ele ficou mal acostumado depois dessa viagem. Quando a gente chegou em casa aqui no Rio, a gente saiu para almoçar e quando andou assim uma calçada, ele botou a mão no bolso. Ai, eu não peguei o dinheiro. Assim, tava saindo sem dinheiro porque passou tanto tempo sem botar a mão na carteira Ah, que que a gente ia delícia, sair. Bia. Valeu o sacrifício da foto, né? Muito, muito incrível a viagem. A gente conheceu pessoas maravilhosas lá. Não, é muito, todas as vezes que nós não somos assim tão aventureiros como vocês, né? Mas todas as vezes que eu fui para lugares de natureza ou de trilha, eu sempre conheci pessoas encantadoras, assim, é bem isso que você falou, é do companheirismo mesmo, né? Você percebe, eu mal conheci a pessoa e as pessoas já estão ali se ajudando ou conversando, enfim. Eu acho muito legal isso, esse perfil desse público. Eu vou me convidar para vocês me convidarem para uma escalada, tá? A Estou me gente leva. convidando. A Às TT vezes tá eu até perguntando brinco. aqui. Pode falar. A TT tá perguntando que é a escalada mesmo, que ela queria saber como começar. E Pérsia Flores, um Hum. beijo, Pérsia. Deixa eu ver aqui, ó. A Mari Campos. Quem mais aqui? Então fala, como é que começa a escalada? O que a gente recomenda é sempre que você inicie com uma instituição de confiança, né? Que tem ali renome dentro do esporte. Então, a gente recomenda sempre uns cursos de escalada que acontecem nos clubes de montanha. Aqui no Rio de Janeiro tem vários clubes, em vários bairros da cidade. Tem sede fixa, a maioria, acho que todos têm sede física, e eles oferecem uma vez por ano curso de escalada, né? Na verdade, é um Ah, que curso de montanhismo, e nesse curso de montanhismo você aprende a escalar, porque a escalada não é só escalada, né? Você vai para um ambiente remoto, você pode encontrar um animal peçonhento, tem que saber identificar, né? Então, tem várias situações e tem, sei lá, aranha, tem uns tipos de aranha, e aí pela teia da aranha você sabe qual é o tipo ali, se é venenoso ou não é. Então, você aprende muito mais coisa do que só a escalada em si, né? A prática da escalada. E eles focam muito na questão da segurança. Então, o pessoal aprende a escalar com capacete, né? legal. Com material recomendado, né? Na escalada não existe isso de você fazer uma gambiarra. Você pode improvisar com os equipamentos que você tem, mas você usar coisas que você não tem garantia ali. Às vezes o pessoal fala assim, a gente até brinca, né? Que fala assim, ah, nossa, a corda é muito cara. Uma corda custa, sei lá, em média 600, R$ 700. E depois de alguns anos, mesmo que a corda esteja inteira, você precisa trocar aquela corda. E as pessoas, às vezes, quando, né, perguntam assim, ai, nossa, mas não dá pena. Não, não dá pena de morrer, né? Então, assim, Sim, você tipo, não pode brincar com a sua vida, né? Não dá para exatamente. você. E aí a gente recomenda sempre os clubes, porque os clubes têm trabalho voluntário. As pessoas da diretoria, os guias de montanha, eles fazem um trabalho voluntário. Então, são pessoas que estão fazendo aquilo ali por amor, né? Elas ensinam realmente, né, tudo com uma base muito sólida. Então, é o que eu recomendo, assim, é procurar clube de escalada no Rio de Janeiro. Tá. Se ela, a TT é do Rio. É do O Rio. Rio. Então procurar um clube, de repente a Carla passa alguma dica, né, Carla, de um É, clube. Então é sempre procurar, Carla, quem quiser fazer qualquer esporte desses mais radicais, que existe um certo, que existe um risco, né? É procurar uma sim. empresa idônea já, conhecida, que possa te ensinar os primeiros passos, né? Para não sair fazendo na aventura, na brincadeira, porque o preço a se pagar é muito caro, né? É caríssimo. A gente recomenda, o nosso clube, a gente faz parte de um clube de escalada, que é o Clube Excursionista Light, né? Tá. Ele tem muitos anos, ele é de 1957, então tem uma história bem bonita, assim, com a montanha, com as conquistas também, que são as pessoas que vão abrir as vias de escalada, né, para outras pessoas irem lá depois repetir aquele caminho. Então, o Clube Excursionista Light, eu
foi o clube que eu me identifiquei bastante, assim, eu me senti muito acolhida lá também. As pessoas têm um jeito é, mais cativante, ali, mais atencioso com o pessoal que é novato. Eu gosto bastante desse clube. E mas tem também empresas, né, que fazem esse tipo de serviço. Mas acaba sendo um pouco mais caro. Depois que você termina o curso, você não tem muito com quem você interagir, porque na empresa você às vezes faz o curso sozinho. Então, no Tá. clube, não. É uma turma que eles montam com 10, 12 pessoas, né, todo E aí você, ano. de repente, já conhece pessoas que vão querer fazer junto Exatamente, com você, de repente, né? Isso é super importante. exatamente. E existe uma política, assim, entre eles de segurança, né? Então, eles policiam. Se alguém vê alguma coisa, avisa para outro clube. É bem legal. Ah, legal. Então, ó, fica a dica, quem quiser começar, né, fazer escalada. Eu quero começar a fazer. Escalada, gente, escalada eu não sei se eu tenho coragem. Eu preciso refletir sobre esse assunto. Mas a Agora, gente trilha leva eu uma vou. passinha. Ah, então tá. Ah, ó, a NHZ, Eni, Carla e Claudinei, NI. Carla e Eni. Claudinei são excelentes anfitriões do céu. Céu é o A minha clube. amiga querida, Que legal. ela Carla, é de daqui a pouquinho o Niterói. Instagram vai nos derrubar, que falta bem pouquinho para acabar a live. Então, assim, Tá. quem quiser, os seus trabalhos fotográficos, eles são. Você faz trabalho fotográfico para outras pessoas ou não? Aí os seus trabalhos são para você mesmo. Se alguém quiser, Não, ah, eu quero acabou publicar. virando assim um hobby meio sério, né? Eu faço foto para amigos, né? Às vezes eles me indicam também para algumas pessoas, então eu acabo fazendo alguns trabalhos também, né? Então, eu não estou fechada para Tá trabalhos de bom. fotografia, porque eu gosto muito, assim, eu faço porque é uma coisa que eu realmente eu gosto, me identifico, né? E no meu Instagram, inclusive, tem fotos de escalada, fotos de festival de balé, né? Eu tenho uma amiga que ela é professora de yoga, eu fiz um ensaio com ela também, foi maravilhoso esse ensaio. Então tem Então, várias. então, ó, quem ainda não segue a Carla, que tá aqui, é Carla com K, né? Isso. É Carla Carla Paiva, Paiva, underline foto. Carla Com Paiva, F underline foto. Tá aqui, né? Acho que aqui vocês conseguem ver, aqui vem. no Instagram, o Instagram da Carla para poder seguir. E você tem o Instagram Sua Maquete, né? Que é o Instagram de maquete. Isso. Ah, Isso aí eu sou das depois a gente pode maquetes. combinar para falar de maquete. Você fez uma Vamos. maquete de alguma novela assim que a gente assistiu? Alguma novela ou algum Eu fiz programa? agora para Amor de Mãe. Ah, você fez a maquete da cidade cenográfica. Não, na verdade, de Amor de Mãe, eu fiz para uma. Na novela tem uma cena de uma construtora, e Uhum. dentro da sala do vilão lá, que é o vilão da novela, tem a maquete lá. Então ela Tá, aparece quase toda semana na televisão. Quando a novela voltar, procura que você vai ver. É uma vamos maquete procurar, iluminada. vamos Muito procurar linda. as maquetes da Carla. Carla, ó, a Fernandes aqui tá falando, ah, a Carla arrasa nas maquetes. Muito bem. Ai, Carla, Tiara, obrigada, Iti. muito obrigada de você ter aceitado participar aqui comigo Adorei. desse bate-papo. É sempre muito bom falar com você. A gente sempre fala, fica falando por escrita, né? Hoje a gente está falando por vídeo. Obrigada a Adorei. todos vocês que entraram, gente, que participaram de verdade. Sigam a Carla, aqueles que ainda não têm o prazer de conhecer ela, porque ela é fantástica, é aquilo que eu falei para vocês. Assim, às vezes a Carla me inspira numa coisa que ela escreve sobre foto, assim, como é que ela fez para tirar aquela foto. Ela acaba me inspirando, assim, é muito legal. A gente aprende a lidar com as adversidades da vida. Já eu guardei várias das coisas que eu já li suas, Carla, assim, coisas que você fala que eu guardo para mim, é muito legal. Ai, obrigada. Que bom, obrigada. Ó, um beijo muito grande para você. Um beijo para todos vocês que Beijo. participaram e obrigada mesmo, de coração. Obrigada, Adri. Um beijo. Nem doeu, hein, Carla? A Carla tava nervosa, nem Não, doeu. acabou. Acabou. Agora eu vou respirar. Agora pronto, tá bom. Um beijo para todo mundo, de verdade. Tchau, Beijo, Carlinhos. obrigada. A Pérsia aqui falando. Ah, e o João. O João é filho da Pérsia, cara. Ele é muito fofo. E ele falou aqui que o João que mandou, que ele tá feliz em assistir a gente. Ai, João, que bom. um beijo. Beijo, João. Obrigada. Obrigada aos meus amigos. Tchau, tchau, gente.